Essa semana aqui na minha clínica eu tenho ouvido muitas perguntas sobre o novo remédio para a doença de Alzheimer, agora já liberado pela Anvisa para o uso aqui no Brasil. E eu gostaria de falar um pouco a respeito, principalmente para os meus pacientes e para aqueles que têm interesse em saber sobre esse assunto, porque esse anticorpo monoclonal, ele é algo assim realmente para se comemorar, que é uma nova forma que nós vamos ter de tratar a doença, mas isso não é cura e também não é para ser usado em todos os pacientes, tá? Então eu quero esclarecer isso para aqueles que tiverem interesse. Bom, trata-se então de um anticorpo monoclonal, é o donanemab, o nome comercial é o Kisunla. Esse remédio tem um mecanismo de ação baseado em anticorpos monoclonais contra a proteína beta-amiloide. Então, são anticorpos que se ligam àquela proteína que está acumulada no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer. E é um remédio que é feito de forma endovenosa, é feito de forma periódica. E esse remédio, ele realmente é muito interessante porque é um mecanismo de ação inovador, mas que pode ser utilizado em pacientes específicos. Então, não são todos os pacientes com Alzheimer que têm indicação. Primeiro que ele é um medicamento que, através dos ensaios clínicos, mostrou-se com alguma eficácia naqueles pacientes em estágio muito inicial da doença de Alzheimer, ou pacientes com a situação chamada de comprometimento cognitivo leve, tipo amnéstico, que é uma situação pré-Alzheimer. O segundo fator é que, como esse remédio ele tem potencial para efeitos colaterais importantes, como aquelas alterações relacionadas à imagem de ressonância, que pode ser inchaço ou sangramento cerebral, esse remédio ele não pode ser utilizado em pacientes que tenha um marcador genético, que é a apolipoproteína E4 em homozigose. Então, isso significa que, para as pessoas usarem primeiro, terão que se submeter a essa avaliação genética. As pessoas que forem utilizar, além de estar em estágio bem inicial da doença, precisam também fazer um exame chamado PET, tomografia por emissão de pósitron, para observar um outro marcador da doença, que é a proteína tau. Esse exame é um exame que não tem em muitos lugares no Brasil, e esse exame ele vai ser feito depois de forma regular, assim como ressonância magnética. Então, para se fazer esse tratamento, é importante que haja uma estrutura significativa em clínicas ou mesmo em hospitais. Bom, o outro fator limitante do uso desse medicamento é preço. Realmente é algo muito caro e que a gente não consegue, a princípio, pelas diretrizes do SUS. Então, ainda, quem for usar esse medicamento tem que realmente desembolsar uma quantia muito significativa de dinheiro, né? Então, fica bem claro isso. É um medicamento importante, um mecanismo de ação aí revolucionário, que tem eficácia em estágios muito iniciais da doença, e essa eficácia ela não é tão grande assim, é uma redução ali de menos de 30% na velocidade de evolução da doença. Isso clinicamente, nos sintomas do dia a dia, significa pouco, infelizmente significa pouco. Então, estágio inicial da doença,
o resultado é um resultado razoável, com altos riscos de efeitos colaterais, inclusive efeitos colaterais graves, muito caro, e que exige uma estrutura para ser utilizado. Então, por enquanto, digo isso para os meus pacientes, a gente não vai utilizar, a gente vai observar, a gente vai esperar a evolução de alguns centros de pesquisa no Brasil para encontrar o momento certo para utilizar. E lógico, sempre sabendo que coisas novas virão, muito em breve a gente deve ter medicamentos aí com um mecanismo de ação um pouco parecido, né? Talvez similar, e que podem ter até resultados melhores. Por enquanto, estarmos atentos às orientações da The Lancet Commission, que nos explica como atuar nos fatores de risco impactantes para o desenvolvimento da doença de Alzheimer ou da demência de maneira geral. Estilo de vida adequado, combate a algumas doenças que têm um impacto muito grande para o surgimento da demência, como diabetes, hipertensão, evitar o tabagismo, ser moderado no álcool, prática de atividade física, alimentação adequada, socialização, sono de qualidade. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.